Senhor, eu seguirei com seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Bom dia, meus amados, a minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Hoje, 19 de julho de 2024, sexta-feira. Parece que o tempo está passando rápido. A Escritura diz isso, que nos finais dos tempos, o tempo seria diminuído, tá certo? Vamos dar continuidade aqui ao Sermão do Monte, de Jesus Cristo, capítulo 5. O nosso texto hoje são os versículos 33, 34 e 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Amém? Mateus, o objetivo dele é testificar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. O contexto é Império Romano dominando, Israel esperando um rei, essa situação em que eu já falei algumas vezes. Vamos ao texto. O versículo 33 começa dizendo assim: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso. Amém? Então, já no Velho Testamento estava lá: não jurarás falso. Não minta, tá certo? Não invente conversa. Não seja da esquerda. Não minta, tá certo? Aí está na lei. Não, Jesus está aqui citando a lei, tá certo? Dizendo que não jures falso, tá certo? E o texto vai continuar dizendo: mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Certo? A lei, ela dava essa condição de que você poderia fazer um juramento e tal, tudo com Deus e tal, mas ela deixa bem claro que você tem que cumprir rigorosamente aquilo que você jurou a Deus. Isso está na lei no Velho Testamento, tá certo? Então, quando Jesus diz aí, ele está citando o Êxodo capítulo 20, versículo 7, que é o terceiro mandamento, que ele vai dizer: não use o nome do Senhor em vão, tá certo? Aí Jesus está aqui citando a lei, dizendo que também ouviste o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, né? Não diga coisa falsa, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Se você tiver feito um juramento a Deus, você vai ter que cumprir, é isso que a lei está dizendo, tá certo? Se você não é obrigado, você não era obrigado, a lei não obrigava você a fazer um juramento, não, mas se você fizesse um voto a Deus, agora você estava obrigado, porque você jurou pelo nome de Deus, tá certo? Então a lei dava essa condição, então você ficaria obrigado. Olha o que diz Deuteronômio 20, capítulo 23, versículo 20. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Olha, você não era obrigado a fazer voto, mas se você fizesse, você estava obrigado. Se você não pagasse o voto que você fez a Deus lá no Velho Testamento, a lei estava dizendo que você estava em pecado. Amém? Então você tinha a liberdade de fazer seu voto, mas você era obrigado a cumprir, porque de acordo com a lei você estava em pecado. O versículo 34 vai dizer assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis. O porém de Jesus é muito gracioso, né? Esse magnânimo porém de Jesus, essa palavra de Cristo, né? Que ele diz: olha, a lei diz isso, mas
eu estou dizendo isso, eu, porém, estou dizendo isso, tá certo? Então, enquanto a lei, ela dizia que se alguém votasse, né, estaria obrigado e pagaria o seu voto, tinha que cumprir, Cristo resolve essa situação de uma maneira muito determinada, assim, e ele vai dizer que você não deve fazer voto nenhum a Deus. Amém? Não jure por Deus. Tem um texto mais na frente, vamos ver esse texto aí, vamos seguir, que ele diz que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Jurou, quem jura mente, tá certo? Se encontrar alguém jurando alguma coisa, ele vai atrás que é mentira, tá bom? Então, o porém de Cristo, amados, é muito interessante, porque a lei estava lá dizendo, olha, você pode fazer um voto aí com o Senhor e tal. Se você fizer, você tem que pagar. Agora, se você não fizer, você está pecando e tal. Aí Jesus, ele resolve a situação dizendo, olha, de modo algum jurareis. Amém? Então, você que tem jurado aí, não jure não. Diga aí, se Deus quiser, Deus me abençoe, o Senhor me ajude, seja comigo. Mas não jure não, porque jurar, Deus está vendo, diz assim, isso aí jurando e ele sabe que não vai cumprir, tá certo? Porque Deus lhe conhece, nos conhece. Portanto, Jesus resolve as situações, não jure. Ele diz, de modo algum, é de forma nenhuma, de maneira nenhuma, de jeito nenhum, jamais jure. Tá certo? É isso que Deus está ensinando. Quando eu escuto alguém jurando, eu digo, amém, Jesus, abençoa. Amém, amados? Então, Cristo, ele é muito prático, ele não acaba com a lei, mas ele dá uma amplitude à lei de uma forma tão graciosa, que ele vai dizer, olha, pai, tu não vai cumprir mesmo, então não jura não, tá certo? Amém. E o versículo 34 vai assim, nem pelo céu, por ser o estrado de Deus, é o final do versículo 34, e o versículo 35 diz assim, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Eu vou juntar essas três afirmações de nem, que ele diz, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém. Jesus aqui destaca três coisas assim, bem gloriosas, bem importantes. Ele diz, não jure pelo céu, não jure pela terra, e nem jure por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, tá certo? O céu é a morada de Deus, a terra é o estrado dos seus pés, é a criação de Deus, é coisa que se refere pela criação de Deus, e Jerusalém era considerada a cidade santa. Então, ele usa essas três coisas, dizendo, olha, não jure. Portanto, está dizendo assim, não jure por nada. Ele destaca três coisas assim sublimes, que é céu, a terra e Jerusalém, que era a cidade do grande rei, que era a santa cidade de Jerusalém, ainda é tida como a cidade santa. Portanto, Cristo, ele vai fazer essas afirmações para dizer que nós não devemos jurar. Amém? Quando Jesus está entrando em Jerusalém, ele é ovacionado, né, pelas multidões, joga lá as capas no chão e tal, e recebe Jesus gritando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, é o rei e tal. Então ele é recebido como rei, ele entra em Jerusalém, e o que mais me agracia é um rei montado num jumento, né? O pessoal espera num cara para brigar com espada, aí ele vem montado num jumento, emprestado, tá certo? Eu não peguei nem o texto aqui, também não estou com ele decorado, mas está no Evangelho que ele diz, olha, vai lá, encontra um jumento assim, tu diz para o dono que eu estou precisando dele. Quer dizer, um rei que entra num jumento emprestado tem que ser Deus para fazer o que ele fez e o que está fazendo e vai continuar fazendo e vai voltar, tá certo? Essa é a promessa dele. Então, amados, aqui, o que Jesus está nos ensinando é que nós não devemos jurar. Amém? Jurar por nada. Cristo, ele está proibindo o juramento. É uma proibição. Quem é crente em Jesus não anda jurando, não. Você diz e pronto. E pastor, e se eu disser errado? Se você disse e não tinha consciência que era errado, e na hora que você tomar consciência que é errado, você disse, Senhor, me perdoa. E se tiver ofendido alguém, peça perdão à pessoa também. Me desculpe aí, me perdoe. É assim, porque o cristão, Jesus, ele proíbe o juramento. A lei disse que você tinha que jurar. Se você jurasse, se tornava obrigado. Se não cumprisse, estava pecando. É o mesmo princípio. Então, para que você e eu não peque, Jesus diz assim, olha,
Esse negócio de juramento acabou, viu? Não tem ninguém jurando aqui, não. Amém? E é interessante que ele usa três coisas importantes. Ele usa assim, quando ele diz céu, eu entendo que Jesus está querendo dizer que a nossa palavra tem que ser pura, porque o céu é puro. Quando ele diz terra, eu vou pensar aqui na plenitude da terra. Então, a nossa palavra tem que ser plena, porque céu e terra pertencem a Deus. E quando ele diz Jerusalém, eu estou entendendo que ele está dizendo que a nossa palavra deve ser santa, porque Jerusalém é tida como uma cidade santa. Eu estou aplicando dessa forma. Então, você que é crente, não jure. Amém? Fique calado, fale o que for verdade. E se você falou equivocadamente, peça perdão, peça desculpa, peça perdão a Deus, que você estará certamente perdoado, mas não jure. Jesus ordenou aos seus filhos e filhas para não jurarem nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, ou seja, nem por nada. Ele está incluindo três coisas, englobando três coisas grandes, é o universo aí, que é céu, terra e Jerusalém, que é o local. Essa é a palavra para nós, amado. O cristão tem uma palavra só, tá certo? Ele fala a verdade, porque ele pertence a Cristo e Cristo é a verdade. Deus te abençoe e te guarde. Não jure, que Jesus proibiu o juramento. Se eu abençoe a ti e a tua casa, em nome de Jesus. Amém.